Bom dia, boa tarde, boa noite, querido aluno do Mediaula. Vamos para a aula agora sobre a prova de Clínica Médica do Sul São Paulo 2021. Vamos analisar as questões dessa prova, tá certo? Meu nome é Eric. Oi? Essa prova foi um pouco mais bem dividida, né? Já com uma banca diferente também, responsável por ela. Né? A gente vê que assim, cardiologia continua liderando, apareceu um pouco mais de neurologia, aqui, gastroenterologia, que até então não tinha ganhado muito destaque, né? Hematologia, sempre uma questão, né? Mas menos do que nas provas anteriores, nefrologia também mantendo 2 questões, né? Destaque para pneumologia, sempre tem uma questão do DPOC, muda a banca, mas Sul São Paulo vai sempre, praticamente sempre, cair alguma coisa de DPOC, tá certo? Vamos começar então com questão de cardiologia. Vamos lá, paciente jovem, 19 anos, com história de palpitações taquicárdicas ocasionais, com duração de menos de 10 segundos. Chega ao pronto-socorro com a mesma queixa de palpitações, associada a sensação desconfortável de pulsação no pescoço e náuseas, com duração a mais de 15 minutos. Realizado o eletrocardiograma, que está ilustrado a seguir, no próximo slide, ao exame físico da admissão na sala de emergência, apresentava temperatura axilar de 36,1 graus Celsius, PA de 12/8, saturação de oxigênio 97%, ausculta cardíaca e pulmonar normais. Das características eletrocardiográficas presentes na figura, determina o diagnóstico dessa taquiarritmia o quê? Né? Então vamos ver o eletro, né? A questão na verdade até dá dica quando ela fala dessa taquiarritmia, né? Que aí na primeira alternativa a gente tem frequência cardíaca menor do que 100. Né? Se é menor do que 100 já não é uma taquiarritmia, tem que ser maior do que 100, né? Para a gente ter uma taquiarritmia. Nesse caso, realmente, a frequência cardíaca maior do que 100, né? Não vai ser essa alternativa. Complexo QRS estreito, né? Menor do que 120 milissegundos. Sim, nesse eletrocardiograma a gente vê isso, um complexo QRS que não é largo, não é alargado, né? Ele é estreito, portanto. Os intervalos RR não são irregulares, né? Eles são bem irregulares, e a presença de onda U, né? A gente também não consegue ver aqui onda U. Então, o que a gente vai avaliar, né, no eletrocardiograma? Né? Para a gente relembrar o eletrocardiograma normal, né, ele vai começar lá na onda P. A onda P vai ser a onda de despolarização atrial. Né? Da onda P a gente tem o intervalo PR, né, que vai até a onda R, do início da onda P até a onda R, né? E a gente tem o QRS, que é a despolarização ventricular. Então, despolarizou o átrio, despolarizou o ventrículo, e aí a gente tem a repolarização ventricular lá no final com a onda T. Né? A gente ainda tem a onda U, que é importante, mas vai aparecer geralmente só na hipocalemia, a gente não vai ver ali em outras patologias. Né? E o intervalo QT, que está lá embaixo, né? Que vai do início da onda Q até o final da onda T. Esse intervalo QT é muito importante. Vários medicamentos podem alterar o intervalo QT, né, e aumentar a chance de algumas arritmias. Por isso que ele tem essa importância. Né? Vamos falar de taquiarritmias, principalmente das taquiarritmias de QRS estreito. Existem as de QRS estreito e as de QRS largo. QRS estreito é aquele QRS com menos de 120 milissegundos, ou menos de 3 quadradinhos, né, para quem está contando ali os quadradinhos do ECG. Né? E as de QRS larga é quando o QRS tem mais de 120 milissegundos, ou 3 quadradinhos. Né? Então, no QRS estreito, né, por exemplo, taquicardia sinusal, a gente tem onda P, a gente tem um QRS e a gente tem uma onda T subsequente. Né? Frequência cardíaca dessa imagem por volta de 136, então a gente tem batimento por minuto, né? Então a gente tem aqui uma taquicardia que é sinusal. O impulso vem lá do nosso sinusal, o nosso sinusal está comandando. Ele manda o impulso, tem onda P, tem QRS, tem onda T. Ok. Né? Já na fibrilação atrial, a gente não vai ver onda P. Né? Praticamente não vê onda P, não tem a formação de onda P. E o QRS também é estreito, mas com intervalos RR que são irregulares. No flutter atrial, a gente vai ter a formação dessas ondas F, essas ondas serrilhadas, né? Que parece um dente de serra. Né? A onda P é ausente e a onda F é presente, é o nome que a gente dá para essas ondas, né, serrilhadas. O QRS é estreito e o intervalo RR é regular, geralmente mantém essa constância, né? 3 ondas F para um QRS ou 2 ondas F para um QRS. Normalmente isso é mantido e por isso o intervalo RR é regular. Já na taquicardia atrial multifocal, a gente tem onda P sim,
né? Só que essa onda P, cada hora ela está com uma morfologia diferente, né? Por ser uma taquicardia atrial multifocal, quer dizer que tem vários focos dentro do átrio que vão mandar impulso, né, para a contração ventricular. Só que cada foco está num ponto diferente do átrio, então a onda P vai ter uma morfologia diferente por causa disso. O QRS é estreito e o intervalo RR ele é irregular também, né? Nessa imagem dá para a gente ver bastante a diferença, né, desses intervalos RR, né, como que ele é maior uma hora, depois fica menor, depois cresce de novo, né, mantém-se bem irregular. E a gente tem a taquicardia paroxística supraventricular, né, que é essa taquicardia da questão, é essa taquicardia que a onda P ela parece até que está ausente, só que o intervalo RR ele é regular. Se a gente conseguir, né, bloquear um pouco esse coração, reduzir essa frequência cardíaca, a gente vai ver que a onda P está presente sim, né, ela não aparece nesse traçado por causa da taquicardia. O QRS ele é estreito, o intervalo RR mantém-se, né, regular, e normalmente a taquicardia paroxística supraventricular, ela vem desse jeito, né, o paciente que é jovem, é um paciente, né, que tem esses paroxismos, né, ele tem, de repente ele sente essa batedeira, de repente ele tem essa taquicardia e depois ela some, né, tem essa característica paroxística. Né, então quando a gente volta nas alternativas, né, letra B, complexo QRS estreito é a nossa alternativa aqui. Né, perceba que a questão nem perguntou o diagnóstico, né, nem o diagnóstico nem o tratamento. Ela estava querendo saber se o candidato sabia interpretar bem esse eletrocardiograma. Né, então vamos para outra questão. Paciente de 56 anos, sexo masculino, assintomático, portador de fibrilação atrial paroxística, com hipertensão arterial sistêmica, estágio 1, hipercolesterolemia, um LDL, colesterol atual, né, de 260, obesidade, estágio 1, tabagista atualmente também, cerca de 20 anos março ou 20 marços ano, e apresenta função ventricular preservada e um controle da resposta ventricular adequado, com atenolol 50 mg ao dia. Segundo as diretrizes nacionais e internacionais, o medicamento que teria indicação de associação ao tratamento atual, qual é? Né? A gente tem rivaroxabana, ácido acetilsalicílico, que é o AS, 300 mg, uma dose mais alta, varfarina, 5 mg, cilostazol, atorvastatina. Né? Quando a gente vê essa questão, paciente de 56 anos, meia-idade, masculino, não tem sintomas, tem uma fibrilação atrial paroxística? Tem, mas está usando um atenolol que está conseguindo controlar bem a resposta ventricular. Ele tem hipertensão arterial, mas que é estágio 1, ele tem uma hipercolesterolemia importante, um LDL maior do que 190, né? Tem obesidade, tabagista, né? Apesar de ter uma função ventricular preservada, ou seja, não tem uma lesão cardíaca, uma lesão de órgão-alvo pela hipertensão, né? Ele tem um risco cardiovascular bem considerável. Né? E aí, quando a gente vai avaliar as alternativas, vamos lembrar que o LDL maior do que 190, ele já indica por si só para a gente a necessidade de uma estatina de alta potência. Quando a gente pensa em estatina de alta potência, tem que ser o atorvastatina ou rosuvastatina. Simvastatina não vai dar conta aqui. Né? E essa é a nossa alternativa, a atorvastatina, 20 mg uma vez ao dia. Né? Essa questão ela levanta ainda outros questionamentos, né, a respeito dos anticoagulantes. É um paciente com fibrilação atrial. Será que ele teria indicação, né, de usar algum anticoagulante? A gente tem a rivaroxabana e a varfarina, né, como medicamentos anticoagulantes nas alternativas. Vamos explicar um pouco mais da fibrilação atrial, porque as outras, né, ou outras taquicardias a gente já falou agora há pouco. Da fibrilação atrial, ela é a arritmia cardíaca mais comum, né, em que nós temos múltiplos focos de onde vão se originar, né, a despolarização, de onde se origina a despolarização atrial, na verdade. Né? Então a gente tem aí na primeira figura, né, o nó sinusal, que vai mandar esse impulso lá para o átrio esquerdo, né, pelo feixe de Bachmann, que vai mandar o impulso para o nosso átrio ventricular, né, daí feixe de His, fibras de Purkinje e para o ventrículo propriamente. Né? Agora, na fibrilação atrial, a gente tem muitos focos no átrio que vão mandar esses mesmos impulsos. Por causa disso, o átrio não vai conseguir se contrair de forma eficaz, e por isso a gente não tem formação de onda P também. Quando a gente vê o eletro, né, o eletro da primeira imagem está lá, uma onda P, QRS e a onda T, tudo certinho, ok. No eletro da outra imagem, a gente tem um comportamento assim, sem a onda P, está um pouco mais serrilhado aí, né, mas o RR está bem irregular,
também falando para a gente que é uma FA, uma fibrilação atrial, e não um flutter. Né? E a gente tem a classificação da fibrilação atrial em valvar, que é aquela que é associada com estenose mitral ou que tem uma prótese valvar, né? E a fibrilação atrial que não é valvar. Então a gente tem valvar e não valvar. E a gente tem a fibrilação atrial que pode ser dividida em paroxística, quando ela dura menos de 7 dias, é mais comum quando o paciente ele faz um episódio de fibrilação atrial intra-hospitalar, por exemplo, né, que é resolvida na internação mesmo, né, e depois não aparece novamente, e a gente considera um paroxismo. Ela pode ser persistente quando ela se sustenta por mais de 7 dias. Se esses mais de 7 dias ultrapassarem um ano, né, mais de 12 meses, a gente considera como persistente de longa duração. E permanente, a gente vai dizer daquela fibrilação atrial, que não tem uma proposta de controle de ritmo. Né? Ela é persistente de longa duração, porque dura muito tempo, pode até ser também, mas a gente não tem uma proposta de tratamento para ela que seja com controle de ritmo. Né? Porque a fibrilação atrial a gente pode tratar ela de diversas maneiras, como controle de ritmo ou controle de frequência. Né? Então, controle de ritmo a gente vai usar antiarrítmicos, a gente pode fazer cardioversão elétrica, reverter, né, esse traçado que está em fibrilação atrial para um traçado sinusal. Né? Quando a gente não tem a proposta de fazer esse controle de ritmo, aí a gente considera ela como permanente. E o controle de frequência pode ser feito com beta-bloqueadores, com bloqueadores de canal de cálcio e mesmo com antigoxina também, com digitálicos. O tratamento é importante porque existe um risco muito aumentado na fibrilação atrial, um risco de tromboembolia, né? Principalmente o AVE cardioembólico, e aí se faz necessário também a anticoagulação. Né? Em alguns casos a gente vai usar anticoagulação, vamos avaliar agora quais, né, caso a gente pode fazer isso. Mas por que isso é importante na fibrilação atrial? Por causa do átrio, que não consegue se contrair, ele não tem uma onda P mostrando essa contração atrial no eletro, né? O átrio não consegue se contrair completamente para mandar esse sangue para o ventrículo. Por causa disso, a gente acaba tendo estase do sangue dentro do átrio. E estase do sangue normalmente vai causar o quê? Trombo. Né? E aí o que acontece? A gente faz alguma coisa, tenta converter, né, cardioverter esse paciente, por exemplo, que tem um trombo, né, e o átrio consegue contrair, ou mesmo esse trombo vai crescendo, né, e vai ganhando mais o ventrículo, ele pode acabar sendo enviado, né, pela corrente sanguínea e indo parar onde? Lá no cérebro. Né? Então a anticoagulação pode se fazer importante sim nesse caso. A gente tem para FA valvar, né, sempre tem indicação de anticoagular. E o uso vai ser preferencialmente da varfarina. Por que a gente prefere a varfarina? E por que é preferencial? A varfarina é mais antiga do que os outros anticoagulantes que a gente tem. E por causa disso, a maior parte dos estudos que a gente tem com fibrilação atrial valvar são com varfarina. Então a gente tem uma boa segurança de usar varfarina nesses casos, nos casos valvares. Né? Agora, os outros anticoagulantes a gente está começando a ter estudos com o uso deles para FA valvar. Eles estão se mostrando seguros, mas ainda, para fins de prova principalmente, né, a indicação para a gente é de usar a varfarina na fibrilação atrial valvar. Na não valvar, a gente vai ter que pesar. Pesar o quê? Pesar o risco desse paciente ter um tromboembolismo com o risco desse paciente sangrar. A gente tem que avaliar e colocar isso numa balança. Como é que a gente faz isso? A gente tem 2 scores que a gente pode usar para calcular o risco de sangramento, se esse risco de sangramento ele é importante ou não, e o risco de trombose, né, o risco de tromboembolismo. Se esse risco é muito aumentado, muito alto, né, a gente tem indicação para poder anticoagular. Então, o primeiro é o Chade-Svarsky. O Chade-Svarsky ele vai avaliar se o paciente tem insuficiência cardíaca, hipertensão arterial, idade maior do que 75 anos, diabetes mellitus, se já teve um AVC ou teve um AIT, se tem alguma doença vascular, como por exemplo, né, o infarto, IAM prévio. A idade dele, se for entre 65 e 74, né, ele pontua diferente. Com a idade de mais que 75 são 2 pontos. Com a idade entre 65 e 74, 1 ponto só. Isso é do sexo feminino. Quando a gente tem feito esse score, né, o Chade-Svarsky mais do que 2 ou mais pontos, em homens a gente tem indicação de anticoagulação. Em mulheres é necessário ter pelo menos 3 pontos. 3 ou mais pontos para a gente ter essa indicação de benefício da anticoagulação. E o outro score que a gente vai usar é o Hasbled. O Hasbled vai avaliar o risco de sangramento. Se ele for maior do que 3 pontos, a gente tem um risco considerável de sangramento, né, nos próximos anos.
O Hasbled vai avaliar hipertensão arterial descontrolada, alteração hepática ou renal, cada uma das duas ganha 1 ponto, né? Se já teve AVC, predisposição ou sangramento prévio, um RNI lábio de difícil controle, 65 anos ou mais, né? Ou um paciente que usa drogas também que vão interferir na varfarina ou o uso de álcool, né? Quando a gente avalia esses dois, né, a gente tem que pensar isso. Então, decidimos, né? Fizemos o score, decidimos anticoagular. O que a gente vai usar? Na fibrilação atrial valvar, a princípio, apenas a varfarina. Na não valvar, a gente pode dispor tanto da varfarina, que é mais acessível, quanto dos... eles eram chamados novos anticoagulantes, mas já tem 10 anos que eles são chamados novos anticoagulantes, começaram a ser chamados de anticoagulantes diretos, né, que são a dabigatrana, a rivaroxabana, a pixabana e a edoxabana. Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês nessa aula. Eu espero que tenha sido proveitoso, que vocês tenham aprendido alguma coisa. Lembrando também, fazer as questões, tá? Pegar a apostila, leia a matéria que está na apostila, né? Dê uma olhada nas resoluções das questões também, que tudo isso vai ajudar mais ainda a consolidar os conhecimentos. Tá certo? Muito obrigado, bons estudos para todos.